Hoje você vai aprender a utilizar um teclado matricial como este aqui, que você vai ver na tela agora. Olha lá, como este teclado. No caso do exemplo aqui vai ser de 4 linhas e 3 colunas, mas você vai aprender de forma geral aí como utilizar no Raspberry Pi, tá bom? E também este conceito ele vai ser aplicado para você utilizar em outros dispositivos. Por exemplo, um microcontrolador PIC, um Atmega da vida, enfim, você pode utilizar então este conceito para todas as aplicações. Então vamos lá, você precisa entender como que é feito a ligação dele, né? A ligação dos botões interna. Então, tenho aqui no Proteus Isis como é feito, tá? Tá vendo aqui que temos estes resistores de pull-up? Então são resistores que jogamos o pino para nível lógico 1, certo? Tá direto aqui nos 3.3 volts. Não tem essa ligação inicialmente. Você já vai entender. No geral, galera, o que acontece é essa ligação aqui, ó. Por enquanto, esquece aqueles resistores de pull-up ali, tá bom? Então, no geral, é essa ligação. Olha só, extremidades direita do botão vira coluna, extremidade esquerda vira linha. Tá vendo? Então, ele é ligado assim, ó, tá? Olha lá, temos as linhas aqui e as colunas. E como que eu sei, então, como que eu identifico esse sinal? Se eu pressionar este botão, ó, mantive ele fechado. Então, ó, o sinal vai mudar aqui, ó. Então, eu sei que eu tive uma mudança de estado na coluna 1, certo? Na coluna 1, linha 1. Tá vendo, ó? Porque passa por aqui, ó. Beleza. Então, ó, vamos fazer um teste aqui inicial, ó. Fiz o teste. Tá vendo que aqui não tem sinal algum, tá? Aqui, ó. Aqui não tem sinal algum. Então, quando eu pressionar, olha lá, foi para 0. Tá vendo? E assim, ó, pressionei aqui, também foi para 0. Tá bom, ó? Se eu mudar este estado, pressionar, ali foi para 1. Então, é assim que a gente faz, beleza? Vamos identificando entre cada linha e cada coluna. Beleza até aí. Nós, então, vamos trabalhar com saídas e com entradas. Lá no software, no Raspberry Pi, eu vou configurar as linhas como saídas e as colunas como entradas. Beleza. Então, olha só. Configurando como entrada as colunas, eu vou definir pull-up interno. Então, eu vou associar resistores ali internamente no Raspberry Pi, sempre em nível lógico 1. Tá vendo? Então, eu coloquei aqui no Isis só para você entender mesmo. Então, aqui eu vou ter sempre nível lógico 1, tá? Porque pull-up interno. Então, nas saídas, o que eu vou fazer é multiplexar as saídas. Então, olha lá que legal. Para mim ter uma mudança de estado aqui, eu preciso de 0, certo? Porque eu já tenho 1. É o contrário dele, é 0. Então, eu vou ter estes pinos em nível lógico 1 e esse aqui em nível lógico 0. E assim eu vou fazendo numa frequência rápida. Então, olha lá. Vem para cá e aqui. Ora é 1, depois é 0. Ora é 1, depois é 0. E a gente vai multiplexar isso numa velocidade rápida. Então, ele vai ficar fazendo isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Assim, do jeito que eu estou simulando. Beleza. Então, enquanto ele está fazendo isso, eu vou conseguir identificar uma mudança nesse pino, certo? Por quê? Olha lá, se eu travar aqui, tá simulando que eu estou com ele fechado, 1 e 1 tá dando 1 mesmo, não tem mudança. Então, quando eu varrer essa linha, olha lá, ocorreu uma mudança. Então, aí eu consigo identificar que o usuário pressionou aquele botão. Tá vendo? Então, estou explicando bem detalhadamente mesmo, que é para você entender. E assim vai, ó. Voltei para cá, ó lá, foi 1, tá? Então, ora, esse pino vai ser 1 e 0, 1 e 0. Isso tudo vai acontecer numa velocidade bem rápida, tá bom? Então, a gente não vai conseguir ver de fato isso, mas é o que vai acontecer. Então, beleza. Até aqui você entendeu que temos as colunas configuradas como entradas e as linhas como saída, multiplexando elas. O teclado que a gente vai usar ali na prática é exatamente esse aqui.
Então eu tenho essa imagem para você ver como que é feita a ligação. Então aqui ó, temos a linha 1, tá? Linha 1, linha 2, linha 3 e a linha 4. E depois as colunas 1, 2 e 3. E aqui temos os pinos, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Beleza? Essa é a abstração do circuito que eu fiz ali no Proteus. Então, explicando novamente aqui, digamos que eu quero que este botão do meio aqui, ó, eu quero identificar este botão. Para isso, eu vou ter aqui, primeiro, a linha aqui 0. Então, esta linha vai estar em 0, certo? Linha 0. E aí, quando eu clicar, ó, aí vai ocorrer a mudança nesse botão. Eu vou saber que é neste botão, porque lá no software a gente vai tratar se esta linha for 0 e também nós identificarmos um sinal de mudança nesta coluna. Então aí a gente vai saber que é esse cara aqui, tá? Porque não tem como ser outro, certo? É sempre vai ser esse, ó. Então a mudança vai ocorrer aqui. Então como que eu identifico esse, ó? Esse a mudança não está ocorrendo, porque a linha está em 1. Então aqui tem que estar em 0, ó lá. Tá vendo? Então, espero que você realmente tenha entendido aqui. E bom, como que a gente vai fazer essa multiplexação? Então imagina só, eu não posso fazer essa multiplexação no laço principal, naquele while true, sempre que vai ficar rodando ali. Eu não posso porque eu vou travar meu processador, certo? Naquela multiplexação. Então, eu vou definir interrupções externas ali no Raspberry Pi. Como que a gente vai fazer isso? No Raspberry Pi, nós conseguimos então identificar uma mudança de estado e aí sim chamar uma função. Então sempre que ocorrer uma mudança de estado em um determinado pino, a gente chama uma função, tá? Com isso a gente consegue ter um pouco mais de controle de tempo ali no Raspberry Pi. Como que a gente vai fazer isso? Usando o clássico 555. Neste circuito, nós vamos então configurar para uma frequência de 273 Hz, certo? E ele vai ficar aqui variando, ora nível lógico alto, ora nível lógico baixo. E ele vai ficar fazendo isso aqui, tá? Bem rapidamente. Na saída do 555, eu vou colocar 2 resistores aqui. Eu calculei, depois eu passo os valores para vocês, para nós termos então uma queda de 3,3 volts. Porque se nós ligarmos 5 volts direto no pino, a gente vai queimar o Raspberry Pi, certo? Porque os níveis lógicos que ele aceita é 3,3 volts e 0 volts. Calcular então os divisores de tensão com resistor, tá? É bem simples, é só você pesquisar aí e você vai conseguir obter estes valores aqui, 2 resistores associados em série. Mas se você não quiser calcular um resistor, você pode fazer exatamente como está nesse exemplo aqui. Esse exemplo, ele tem um resistor e um LED, tá vendo? E tem um LED aqui. Então o que você vai fazer? Coloca um ponto daqui no anodo e joga para o seu pino do Raspberry Pi. Por quê? No resistor aqui em cima nós temos uma tensão e no LED também temos uma tensão, que será tipicamente fixa em uns 2 volts, tá? E 2 volts já é entendido como nível lógico alto lá no Raspberry Pi. Então podemos fazer exatamente assim. Ao invés de você calcular então um resistor, faça isso, tá bom? Aí você pega aqui do anodo e joga para o pino do Raspberry Pi. Só preste atenção no seguinte, coloque um valor de resistor alto, tá? Um valor alto, para não ter uma corrente aí muito alta no pino. Então coloca aqui uns 10K, 1K, tá? Por aí, já vai ser o suficiente. Então você coloca aqui, pum, e tudo certo. Então ocorrendo aqui as mudanças de estado, nós vamos chamar a função que vai fazer a multiplexação. Agora aqui no computador, então, já tem o código para você, depois eu vou mostrar na prática, tá bom? Então olha aqui, vamos importar as bibliotecas, colocar um apelido como pin, certo? E aí olha que legal, nós temos aqui então a conexão das linhas do teclado matricial. Então o que eu fiz? Eu coloquei as variáveis aqui, ó, linha 1, linha 2, 3 e 4, e coloquei o pino dela como GPIO, tá bom? Então assim, a configuração ela vai ser como GPIO. Então, eu identifico os pinos através dessa tabela aqui, ó.
Olha lá. Tá vendo aqui, ó, essa foto? Então, GPIO 16 no pino 36. Então, eu não vou ver pelo pino, eu vou ver pelo GPIO, certo? Perfeito. Depois as conexões para as colunas, que serão as entradas. Então, vai ser no pino 16, 20 e 21. Depois um LED aqui. E aí o pino para a interrupção. Esse aqui é o pino que será o GPIO 12, que nós vamos colocar então aquela saída do 555. A gente conecta aquela saída do 555 aqui, certo? E aqui vai ficar mudando a borda entre subida e descida e vamos ficar sempre chamando a interrupção, chamando aquela função que nós vamos criar aqui e eu já vou te mostrar. Então eu criei a lista aqui só para definir tudo como entrada e tudo como saída. Então entradas e saídas. Desliga os avisos, configuração como GPIO, coloca tudo como saída, estado inicial em 0 e aqui nós identificamos as entradas. Então as entradas serão coluna 1, coluna 2, coluna 3 e também o pino de interrupção e colocamos aqui tudo como pull-up interno. Então ele será configurado como uma entrada e pull-up interno. Perfeito. Algumas variáveis, então contador 2 e bit. Você já vai entender como que funciona. Aqui será a função de interrupção, tá? Tá vendo? Olha só. Estou fazendo a varredura aqui, ó, 0, depois aqui embaixo, 1 e 0, do jeito que eu expliquei lá no simulador. Estou mapeando cada botão individualmente. Então, na linha 157, adicione o evento de detecção no pino 12 como mudança de estado. Então, esse booth aqui, ó, é mudança de estado. Então, sempre que for de 0 para 1 ou de 1 para 0, aquele sinal, ele vai acontecer, então, o callback aqui, tá bom? Então, essa função ela vai ser acionada. Ocorrendo a mudança de estado, nós vamos chamar esta função. Ocorreu a chamada, o que eu faço? Somo a variável contador 2 em 1. Então, somei, ela é 0, vai para 1. Aí eu faço uma breve verificação. Se o contador for igual a 1, então o que eu faço? Coloco a linha como 0 e as outras como 1. Beleza. E aqui nós vamos, então, identificar a entrada. Vamos fazer um teste na entrada. Então, ó, se a coluna 1 tá, ela for 0, então, se ela for 0, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esta variável e definir para 1. Então, olha só, eu pressiono, enquanto eu estiver pressionado, e vai ficar ocorrendo, então, esta função, e ele vai sempre identificar 0. Identificando 0, eu mantenho aquele bit 1 em 1, tá? Um valor inteiro igual a 1. Quando eu soltar, aquele botão, ele vai para 1, certo? E aquela variável estará em 1. Aí, este pequeno bloco aqui ocorre, e eu zero o bit novamente. Então, só vai acontecer quando eu soltar o botão. Tá vendo que interessante? Então, pressiono, nada acontece. Quando eu soltar, aí sim que ocorre o que eu quero, no caso. Então, printar o valor 1 na tela. Só isso, tá bom? E eu vou fazer isso para os demais das colunas, certo? Porque se a linha está acionada, a probabilidade é o quê? Do 1, o usuário clicar o 1, o usuário clicar o 2 ou ligar o 3. Linha acionada, nível lógico 0, eu tenho que verificar as probabilidades, que será clicar na coluna 1, 2 ou 3, entendeu? Então, é assim que funciona. E vou fazer isso para as outras também. Então, bem tranquilo, não é difícil, não é tão difícil de entender. Claro que se você está no começo, provavelmente você está entendendo pouca coisa, mas eu tenho certeza que se você for atrás, aplicar na prática, entender linha por linha, você consegue aqui desbravar facilmente os teclados matriciais, tá bom? Então, como eu expliquei aqui em cima, eu faço no demais, que é este contador 2 aqui, tá bom? E depois faço aqui no contador 3, certo? Então, olha só, estou multiplexando aqui do jeito que eu falei no simulador, tá bom? Então, verifico as 4 linhas. E depois, faço a verificação das entradas das colunas, respectivamente. No final, eu preciso zerar o contador para que isso ocorra novamente. E o mais legal de tudo é que, trabalhando com as interrupções,
eu posso definir um laço aqui, ó, igual a true, e ficar executando qualquer outra função. E, em paralelo, eu tenho o controle individual ali dos botões. Então temos prioridade ali no evento de detecção e eu posso deixar qualquer outro processo acontecendo sem problemas nenhum. Colocando Ctrl C no teclado, nós paramos o programa. Então beleza, agora vamos lá para a prática e eu vou mostrar tudo isso aqui acontecendo para você. Agora já estou aqui na prática mostrando para vocês. Então aqui, ó, eu tenho o circuito astável, certo? Então alimentando aqui negativo, positivo e a saída do 555 naquele pino 3 indo para o GPIO 12 do Raspberry Pi. Então aqui que ocorre as interrupções, tá certo? E perceba que eu tenho uma chavinha aqui para ligar e desligar o circuito. Então, ora eu quero interrupção, é só ligar. E se eu quiser desligar, posso desligar. Então aqui é o circuito astável. Aqui o LED que ficará piscando naquele while true, aquele laço infinito. Então vamos fazer a simulação aqui. Sempre que eu pressionar uma tecla, então eu mantenho pressionado, nada acontece. Quando eu soltar, eu tenho que enviar então o botão que eu estou pressionando. No caso, o caractere de cada botão. Então, ó, vamos começar aqui com um, ó. Segurei, nada aconteceu. Assim que eu soltar, ó lá, executou aquela função na nossa interrupção e printou na tela o dígito 1. Vamos fazer com o dígito 5, ó. Pressionei, nada acontece. Quando eu soltar, ó lá, o dígito 5 é exibido na tela. E isso para todas as teclas, ó. Posso clicar aqui individualmente, tranquilo, está funcionando, tá bom? Por que eu fiz essa lógica para só acontecer quando eu soltar o botão? Por causa de problemas de bouncing, problemas de ruídos ali nos botões. O acomodamento mecânico dos contatos pode atrapalhar, então executando a função assim que eu soltar, não tem problema, certo? Perceba que eu não atrapalho o fluxo principal do nosso programa. Então, ó, funcionando de boa, acontecendo a cada um clique. Bem suave, tá? Sem problemas. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado. Eu vou deixar disponível os códigos para vocês. Por gentileza, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esses. Até a próxima aula!